O privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus, a santa palavra. E eu sei que a minha palestra é a palestra mais difícil, porque só vieram aqui os bambambãs. Agora eu vou ter que falar depois do almoço, né? Então você repreende o espírito do sono aí, e eu vou ser bem objetivo. Eu quero agradecer ao seu Antônio, ao Carliston, pelo privilégio de estar aqui. Eu me lembro que, numa reunião, alguns anos atrás, lá em Belo Horizonte, nós tivemos a reunião e eu disse, o que a Igreja de Pinheiros pode fazer por vocês, além dos projetos missionários que a gente tem? E a resposta foi, vamos furar poço. Foi isso, Carlos? E nós, no ano passado, levantamos o recurso para 150 poços, e esse ano, se Deus quiser, mais 150. E está acontecendo as coisas miraculosas, né? Um poço que foi furado lá na Serra do Inácio, 94 metros, não deu água, e os irmãos oraram e agora brotou água da rocha. E não é a água salobra, é a água doce. Água doce. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu estava testemunhando, eu sou baiano, nascido na cidade de Tarantim, lá na região sudeste da Bahia. Meus pais, principalmente meu pai, nasceu aqui em Caetité, na Bahia. Os meus avós também eram daqui. A minha avó materna e a família da minha avó morava no sítio de São Bento, em Caetité. E ela foi evangelizada pelos missionários americanos, Dr. Alexandre Rizzi, que depois foi parar em Recife, e hoje a biblioteca do Seminário do Norte tem o nome desse missionário, Alexandre Rizzi. Então, desde o meu chamado, quando eu fui para o seminário em 1982, Deus colocou no meu coração esse chamado para plantação de igreja. E eu nunca esqueci o sertão. Eu estou há 27 anos lá em São Paulo, e o meu coração está aqui. E o que a gente puder investir, ajudar, motivar, nós iremos fazer. Amém? Então, ore por mim, ore pelos desafios lá da igreja. Quem assiste aqui a IPP-TV? Alguém assiste aqui? Os sermões lá da igreja? Se não, entre lá, se inscreva. Nós estamos chegando a 1.300.000 no YouTube. O nosso alvo é ter... Nós temos uma TV 24 horas que nasceu na pandemia, com conteúdo bíblico, 24 horas no ar. Se você quiser criar uma retransmissora aí no sertão, você pode, sem cobrar absolutamente nada, certo? O que eu vou falar para vocês? Eu pensei em dar um curso sobre fracasso, mas eu vou deixar para o próximo evento. Todos nós somos treinados para o sucesso. Todos nós. Ninguém vai para o campo achando que não vai dar certo. Não é assim? Mas muitas vezes, quando a gente entra na realidade do campo, nós temos expectativas irreais, nós temos dificuldades locais, nós temos dificuldades no ambiente da nossa família, e nós temos as forças espirituais do mal trabalhando contra a gente. E a nossa grande luta é não desistir. A nossa grande luta é entender que o fracasso é um pedágio que a gente paga para o sucesso. Me perguntaram lá em Pinheiros, pastor, quantas vezes você já pensou em desistir do ministério? Eu digo toda segunda-feira, porque toda segunda-feira eu chego aqui, tem que fazer as mesmas coisas. Tem que orar, tem que ler a Bíblia. Assim, a rotina do ministério, a luta do ministério. E a nossa suficiência vem de Deus. Eu estudei esse assunto sobre motivação. Motivação ministerial. E eu li a bibliografia disponível, fiz pesquisa com pastores, com pessoas das empresas, né? Na área de relações humanas, e a conclusão que eu cheguei, que a gente, para estar motivado no ministério, nós precisamos de duas coisas. Motivação no ministério. Primeiro, 50% é automotivação, como diz o Carlito aqui. Nós temos que ter garra, nós temos que ter
paixão, sangue. Em segundo lugar, os resultados do trabalho são a nossa o quê? Motivação. O que nos motiva na AMES e estar participando desse projeto sob a liderança da AMES, as igrejas patrocinadoras? É ver que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, quando o sertanejo se converte, isso para nós é uma glória, é uma força que a gente tem. Agora, eu queria deixar para vocês aqui, porque nesse assunto de motivação, eu descobri uma coisa na Bíblia, que eu acho que vocês já sabem, mas congresso é assim mesmo. Congresso é para repetir o que a gente já sabe, para a gente se motivar. Nenhum congresso que você faz, você aprende nada novo. Você se lembra daquilo que você já sabe. Tá certo? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vou pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Qual era a grande motivação do ministério de Paulo? Os presbiterianos vão dizer, a doutrina da eleição. É isso? Os batistas vão dizer, não, a grande motivação eram os resultados. Paulo foi usado por Deus assim para verdadeiros avivamentos. O pentecostal vai usar 2 Coríntios capítulo 12, porque Paulo teve visões e revelações que ele mesmo não podia descrever com a sua própria língua. Mas há no ministério de Paulo uma coisa muito grande que impacta a minha vida e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Veja lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 16, diz assim, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para que constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como também daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19, vamos ler juntos, bem forte? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, grafa esse versículo. Não fui desobediente à visão o quê? Celestial. O que significa a palavra visão aqui? No grego, na exegese do texto, visão é a revelação de Deus. Todo mundo conhece a história de Paulo. Ele teve no caminho de Damasco, Jesus se revelou a ele se converteu, ele imediatamente ali, ele foi constituído apóstolo. Foi-lhe dito que ele, por ser o perseguidor da igreja, ele ia sofrer muito. E depois ele foi batizado como presbiteriano. Não foi nas águas. Diz o texto, levantou-se Paulo e foi o quê? Batizado. Então, entenda o que eu estou dizendo. Não vamos brigar por isso. Mas eu queria observar que Paulo fala de uma visão, que é uma experiência, e ele fala da natureza dessa visão. Qual é? Celestial. Visão o quê? Celestial. O que move a mim e você no ministério é uma visão o quê? Celestial. O que vai fazer com que eu não desista do ministério, diante das suas lutas, diante dos seus fracassos, diante das suas vitórias, é porque eu recebi de Deus uma visão o quê? Celestial. Tem muita gente ensinando a plantar a igreja aí, dando curso de planejamento estratégico. Visão, missão, princípios. Escreve o projeto. Ah, vou plantar uma igreja no sertão aí, né? Dá um prazo de 4 anos para você. Você tem todo um curso, faz estudo geográfico, faz estudo etnográfico. É assim?
Mas nada disso vai funcionar. Funciona, ajuda, mas não funciona. O que funciona é o quê? Visão celestial. E eu quero mostrar para vocês como isso é importante para o nosso ministério. E o que significa isso? O que significa isso? Veja lá em Neemias, por favor, Neemias capítulo 2, versículo 12. Neemias capítulo 2, versículo 12. Acharam aí? Neemias capítulo 2, versículo 12. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Vamos lá. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarando a ninguém o que o meu Deus me colocara no coração para eu realizar em Jerusalém. Então, para aí. Não contei, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Para quem fazer? Para eu fazer onde? Em Jerusalém. Então presta atenção. Isso aqui significa que você vai para um campo aqui. Vamos usar a figura de Orobó. Você tem que ir para lá, para essa cidade, entendendo que Deus enviou você para ali. E o que você vai fazer ali naquela cidade, você tem que pedir a direção e a revelação de Deus. Porque se nós temos aqui 200 ou 300 missionários de campo, cada campo é diferente um do outro. Uma estratégia que é usada num campo não funciona no outro. E você tem que se agarrar com Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse lugar? Você tem que ter o quê? Uma visão celestial. Eu não sei se isso é presbiteriano, batista, pentecostal. Eu estou só com um argumento bíblico. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, o que significa essa visão? O que é visão celestial? É uma coisa, Paulo diz, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós realizamos as coisas por aquilo que nós não vemos. Quando Moisés, ele ficou firme, diz que ele viu o invisível. E esse invisível é ter essa convicção de Deus, essa visão de Deus. Agora, o que significa isso? Quando eu vou estudar esse assunto de visão celestial na Bíblia, aplicada ao ministério, missões, plantação de igreja, eu vejo pelo menos 4 departamentos dessa visão celestial. Vamos lá, por favor, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Por favor, esse é um texto bastante conhecido. Mateus capítulo 9. Diz o texto sagrado, por favor, me acompanhe aí. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 36, vamos ler isso aqui? O que diz esse versículo 36? O que diz aí? Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm. Tem visão aqui ou não? Tem visão celestial nesse versículo ou não? Tem ou não tem? Visão celestial de quem? Das pessoas. Vendo ele as multidões. Ele viu, ele sentiu. Compadeceu-se delas como ovelhas do que não tem o quê? Pastor. Então, por exemplo, quando o político vê o povo sertanejo do semiárido, ele vê como um povo para ele fazer o quê? Política. O fabricante de sapato vê o sertanejo para ele vender o quê?
sapato. Casas Bahias para vender geladeira. Mas quando eu olho para o sertão e eu olho da perspectiva de Deus, da visão de Deus, eu vejo aqui pessoas como que estão aflitas, ovelhas que não têm o quê? Pastor. Então preste atenção. Você como missionário, eu como pastor, eu tenho que olhar para as pessoas e ver essas pessoas e sentir por essas pessoas o que Deus sente no coração. Isso é visão o quê? Celestial. Se você não tiver essa visão, aqui não é visão sociológica, não é visão econômica, é uma visão o quê? Celestial. Lembra de Jonas? Jonas, quando foi mandado a Nínive, ele olhou para a cidade de Nínive, para os habitantes de Nínive, dentro da sua perspectiva política e ideológica. E ele não queria que a cidade de Nínive se convertesse. Mas Deus queria. E ele disse, Deus disse, mas Jonas, eu não teria compaixão de 120 mil pessoas que não sabem diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda? Preste atenção, irmãos. Se eu e você não olharmos para o sertão, com essa visão de Deus, e sentir o que Deus sente pelo Nordeste, pelo povo do semiárido, você não vai fazer missões. Você está entendendo? Tem muita gente que gosta de pregar, mas não adianta você gostar de pregar. Você tem que amar as pessoas para quem você está o quê? Pregando. Isso é visão o quê? Celestial. Deus olha para a gente não como o homem vê. Foi o que Deus disse lá para Samuel. Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, é esse. Ele disse, Samuel, eu olho para as pessoas e eu vejo diferente. Está entendendo, senhor Antônio? Então, o que o senhor sentiu e o que o senhor viu foi, o senhor teve uma visão o quê? Celestial. Se o senhor fosse um empresário não cristão, o senhor ia vender caixa d'água. Não era não? Se era à vista, se era a prazo, se era... Porque o mundo é assim. Então eu preciso olhar para as pessoas dessa perspectiva. Quando um homem que tinha o corpo tomado por lepra se aproximou de Jesus. Ele disse para Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode o quê? Me purificar. E diz o texto que Jesus, olhando para ele, compadeceu-se dele. Olhou e o quê? Compadeceu-se. E disse, quero. Você está o quê? Purificado. Amém? Os grandes aí que estudam sobre motivação de plantação de igreja, os missiólogos, os plantadores, eles dizem que a maior motivação do ministério significa compaixão. Se você não tiver compaixão pelas pessoas, você não vai fazer ministério. Está entendendo? Quem está me entendendo? O que é visão celestial? Visão. Eu sou movido por uma visão celestial. A primeira coisa dessa visão celestial que eu tenho é que eu olho para as pessoas como Jesus vê. Ovelhas aflitas que não têm o quê? Pastor. Vamos lá, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Diz o texto lá, Jesus diz no versículo, João 4, a partir do versículo 35. Vamos ler juntos? Não
João 4,35, o que diz? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para... Esse texto fala de visão? Fala ou não? Visão de quê? Jesus está nos ensinando aqui. É visão de campos? Não é. Às vezes a gente fala isso. Vede os campos que já branquejam. Mas antes de falar vede os campos que já branquejam, ele diz o quê? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo o quê? Erguei os vossos olhos e vede que os campos já... O que é que Jesus está ensinando para mim e para você aqui? Sobre visão. Ele está falando da visão do tempo. Do tempo. No calendário de vocês, na agenda de vocês, está faltando 4 meses para fazer o quê? A colheita. 4 meses. Mas eu vos digo que os campos já o quê? Branquejam. Eu não estou falando da colheita material. Eu estou falando da colheita o quê? Espiritual. O que é que eu quero dizer para isso? Quando a gente vai estudar tempo na Bíblia, a gente sempre faz uma diferenciação entre Cronos, que é o nosso tempo, e o Kairos, que é o tempo de Deus. E todos nós sabemos que muitas vezes o nosso tempo, o nosso Cronos, não é o quê? O Kairos de Deus. Mas a Bíblia fala que entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. É assim ou não é? Nós estamos vivendo os últimos dias. Quando Jesus foi ungido, ele disse que nós estamos vivendo nesses últimos dias o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Porque vai chegar, quando terminar o ano aceitável, vai chegar o dia do juízo, da vingança. Preste atenção. Eu e você estamos vivendo o tempo que Deus quer para a gente fazer a obra. Porque seu Antônio daqui 20 anos, eu não estou desejando para você, 30 anos, vai virar nome de sala da AMES, ou nome de poço. É ou não é? Quando o cara é bom, vira nome de rua, pastor. Quando é mais ou menos, vira sala de escola dominical. O pastor Jonathan vai virar, o Vale do Senhor vai ser Vale Jonathan. O senhor não vai ficar sabendo, mas vamos botar esse nome, viu? Por quê? Porque há tempo determinado para todo projeto na terra. E o tempo que Deus está dando é esse. É agora. Hoje é o dia aceitável da salvação. Então não é amanhã. Se você for estudar o ministério de Paulo, Paulo diz assim, eu quero ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Se é para falar como judeu eu falo, se é para falar como gentil eu falo, e ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Se você observar as cartas de Paulo, você vai descobrir que ele era um homem que tinha urgência. Se você estudar o ministério de Jesus em Marcos, a palavra-chave do evangelho de Marcos é imediatamente, imediatamente, imediatamente. Irmãos, nós estamos tendo um tempo de Deus para ganhar alma para Jesus. Como é que a gente faz? Presta atenção. Nós estamos aqui no sertão, todo cheio de high-tech, com gelo seco. Isso existe. Hein? É de Deus, é ou não é? Quem pensava nisso? Quem pensava que hoje você, através de uma rede social, se você pregar um sermão aqui no sertão, você pode alcançar o mundo inteiro?
Hein? É de Deus. Nós estamos testando uma tecnologia, numa plataforma da inteligência artificial, o nome é até bonito, chama Pentecoste. Porque o pastor Hernandes pode pregar em Pinheiros, domingo, e pessoas de aproximadamente 100 línguas podem ouvir simultaneamente na língua dele. É de Deus ou não é? O pastor Hernandes toma um avião aqui hoje, prega no Japão amanhã, volta para pregar no outro dia em Pinheiros. Paulo tinha isso? Veja bem, irmãos, a nossa geração vai ser cobrada por Deus. Sabia disso? Porque nós estamos tendo tempo, temos tecnologia, temos tudo. O tempo é nosso. O pastor falou aqui, nós somos a geração mais privilegiada. Quando houve a reforma protestante, vocês se lembram disso? Foi um tempo de Deus, onde surgiu o quê? A escrita, onde surgiram as grandes capitanias de navegação, foi descoberta a América, teve a Renascença, surgiu a escola pública, a universidade pública, houve um movimento, houve um mover de Deus. Quando Cristo Jesus veio, Ele veio na plenitude do tempo, onde tudo foi preparado para Ele. Na língua, nas estradas, do domínio romano. Presta atenção, nós estamos, se você olhar para o tempo que nós estamos vivendo hoje, e da perspectiva da visão celestial, nós estamos tendo um tempo o quê? Oportuno. Tem uns presbiterianos que me dão uma raiva deles, porque eles usam a doutrina para justificar a inércia. Eles dizem assim, não, se Deus escolheu, vai se converter. Mas Deus escolheu os fins, mas Ele escolheu também os meios. A fé vem pelo... E ouvir o quê? Os eleitos, o campo já branqueja, porque Jesus já comprou todo mundo na cruz. O que nós vamos fazer é colher. E se você trabalhar, se você não for preguiçoso, se você ter essa visão celestial, você vai trabalhar 16, 18 horas por dia, para ganhar o maior número possível de pessoas. É o tempo que Deus está dando para nós. É isso, Antônio? É isso ou não é? É isso. Visão do tempo. É o tempo de Deus. Hoje é o ano aceitável do Senhor. As pessoas estão pedindo para ouvir o Evangelho. As pessoas dizem, pastor, ore por mim. Pastor, minha casa aqui, o senhor quer fazer um culto? Eu era da Junta de Missões Nacionais. Eu pegava os relatórios dos obreiros. Era triste. O obreiro dizia assim, que era relatório de manhã, de tarde e de noite. De manhã, vida devocional. À tarde, visita. À noite, culto. No outro dia, fazer o boletim. Manhã. À tarde, família. Olha, se os obreiros aqui gastar meio dia de vida devocional, nós vamos ter Lutero de novo aqui. Charles Spurgeon. Mentira, senhor Antônio. Porque o pior do que não fazer é mentir. A gente dava uma ajuda de combustível para o cara viajar, visitar. Quando chegava no relatório de visita, não tinha o quê? Não tinha visita. E o pior, vinha a nota do posto. É missionário 171, não pode estar no campo. Não pode. Porque o Espírito Santo não põe o selo dele em mentira. Ele é o Espírito da verdade. Vocês estão entendendo o negócio, como é que é? Se você quer ser um missionário proativo, você tem que trabalhar. Jesus disse, rogai ao Senhor da Seara que mande o quê? Trabalhadores, é peão mesmo, peão. Peão.
Vocês acham que é fácil lá em Pinheiros? Você acha que o ministério lá em Pinheiros é mais fácil que vocês aqui? Você acha que é isso? Ministério é a mesma coisa em qualquer... O diabo é o mesmo. Os crentes são os mesmos. As lutas são as mesmas. Pastor Hernandes, lá em Pinheiros, ele prega. Ele está entre os anjos, os querubins. E eu aqui no chão da fábrica, dando porrada. Tira aqui, corre aqui, paga a conta aqui, papapá, papá. É assim. Deus chamou ele. Falei, pastor, faz nada. Prega, escreve e vai. Você acha que é fácil? Você acha que o demônio para sair de uma pessoa aqui é mais fácil lá em Pinheiro do que aqui no sertão? Você acha que é mais fácil? Com oração e jejum, essa casca não sai. Então, no ministério, você tem duas coisas. Você aprende ou você é vítima. E a pior coisa do ministério é pastor e obreiro missionário que se faz o quê? De vítima. Você tem que ser aprendiz. Se eu fiz, não deu certo. Me ensina, me ensina. Quando eu convidei o pastor Hernando para pregar, para ser pregador lá em Pinheiros, um irmão, um profeta do caos, disse assim, Arival, em 6 meses, o pastor Hernando vai tomar a igreja de você. Eu falei, meu irmão, primeira coisa que você está fazendo é julgando o pastor Hernandes. Que ele está querendo me dar o quê? Um golpe. Segundo, você está dizendo que eu prego ruim demais. Eu não aceito essa profecia, não é de Deus. Tem não. Qual é o melhor pregador do mundo? Qual é? Não, aquele que Deus usa. Pastor, Deus usa o pastor Hernandes? Usa. Deus usa Arival? Usa. Deus vai usar você que usa. Porque você é uma pessoa que tem uma visão o quê? Celestial. Se vocês entenderem a importância de vocês são as pessoas mais importantes para a edificação da igreja. Porque sem vocês não tem conversões. Se não tem conversões, não tem discipulado. Se não tem discipulado, não tem editora para vender os livros de discipulado. Se não tem vocês, não tem que criar seminário para treinar o povo. Não é assim? Se não for vocês, não vai precisar construir templo. Tem que comprar terreno, construir templo. Quem é que gera isso? Vocês. Então, entenda isso. Vocês são a mola propulsora do ministério. Amém? Então não fica aí, ore por mim, chore por mim. Não. Zé Antônio? Vocês têm uma visão celestial. A visão celestial, primeiro, eu tenho que olhar para as pessoas como Deus vê. Segundo, eu tenho que olhar para o tempo, para a oportunidade. Deus está me dando essa oportunidade. Eu só tenho mais alguns anos de vida, então eu vou dar minha vida por isso. Terceira coisa muito importante que eu queria deixar aqui. Vamos lá para a 2 Reis, o 1 Reis, capítulo 6. Desculpa, 2 Reis, capítulo 6. O texto foi pregado aqui, a primeira parte. 2 Reis 6, a partir do versículo 14. Diz assim, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, e eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? O que o profeta respondeu? Não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão o quê? Versículo 17, vamos ler juntos? Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos,
para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de... Esse texto fala de visão. Visão celestial. Mas visão celestial de quê? Para a gente fazer o ministério, a gente tem que ter isso aqui. Você tem que entender o seguinte: maior é aquele que está conosco do que a maior daquele que está no mundo. O rapaz era seminarista, é afobado. Todo seminarista é afobado. Missionário novo. Afobado. Quando vem um problema, ele diz: ai, meu Senhor, o que é que vai nos livrar? Porque ele está olhando com os olhos naturais. O que é que o profeta faz? O profeta ora para que ele não olhe para aquele problema com os olhos naturais, mas que ele olhe para aquilo com os olhos o quê? Espirituais. Então Deus abriu e ele viu o quê? Que no entorno de Eliseu havia os cavalos dos cavaleiros de Deus. O que é que significa isso? Se você não tiver essa visão celestial dos recursos de Deus para a gente fazer a obra, você não vai fazer a obra. Você está entendendo? E Deus não vai mandar o recurso primeiro. Deus vai mandar o problema primeiro. E o problema é dele. Vocês estão entendendo como é que é? Diz o texto de Marcos, capítulo 16, que Jesus Cristo, os 2 versículos finais, foi entronizado e que os discípulos saíram por toda parte pregando o Evangelho. E o Senhor ia acompanhando os discípulos com sinais e milagres. O sinal não vem primeiro. O que vem primeiro é a obediência. Quando você sai obediente, você sabe que Deus, primeiro, Ele é o Yahvé Jiré. Ou seja, não faltarão recursos de Deus para fazer a obra. Segundo, não faltará a proteção de Deus para fazer a obra. Você está entendendo como é que é? Não vai faltar nada. Porque os recursos nós temos. A igreja primitiva não tinha dinheiro, não tinha Bíblia impressa. Não tinha bancada evangélica no Senado Romano, não tinha nada. FM, não tinha Bíblia impressa, não tinha nada. Os homens só tinham o quê? Testemunho. Em 30 anos, eles alcançaram todo o Império Romano. Em 50 anos, em 100 anos, eles derrubaram o Império Romano. Ah, pastor, estou com medo da ideologia de gênero, estou com medo de não sei o quê, decreto. Meu irmão, fica tranquilo. Não esquenta a cabeça com isso, não. Vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar. Você já sabe que você não vai casar gay. Você vai casar gay? Eu não. Não vou casar. Já falei para os meus médicos da enfermeira, não faça também cirurgia de mudança de sexo de criança, nem adolescente, nem de velho. Porque a pior coisa é fazer mudança de sexo de velho. Pensa numa coisa inútil. É igual o velho fazer tatuagem. Tatuagem em pelanca, ó, fica se balançando assim, não é tatuagem. Pastor, o STF está falando. Meu irmão, eu tenho lá problema com o STF. Deus está no trono. E se tiver de apanhar, morrer por causa disso, nós vamos. Se for da vontade de Deus, que a nossa igreja hoje seja a igreja perseguida, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você crê? Você crê nisso? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá certo? Então não fica com medo de Xandão, não. Com medo. Não, meu irmão. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Tá certo? Eu sei que é difícil, mas ore. A Bíblia diz para a gente orar até pelos inimigos. Amar e orar. Tá certo, Xandão? Só 5 minutos, não é isso? 5 minutos. Visão celestial. Primeira área, visão de pessoas. Eu vejo as pessoas com visão o quê? Celestial. Segundo,
eu vejo o tempo, com uma visão celestial. Eu tenho urgência. Eu quero o máximo, eu quero tudo que Deus tem para mim, no meu tempo. Tá certo? Terceira coisa. Eu tenho uma visão diferente. Você está vendo? Não tem nada. Mas eu estou vendo, está cheio. Está cheio. Você não está vendo ninguém, mas Deus está conosco. O anjo do Senhor está. O Espírito Santo está dentro de mim. Já pensou nisso? Você é santuário do Espírito Santo. Você não está vendo, mas o diabo está vendo. Por isso que ele não toca em você. Então tem essa visão do recurso. Quarto lugar, nós temos que ter, vamos lá para Neemias capítulo 2. Eu vou encerrar, tá? Que eu preciso pegar o avião também. O príncipe já chegou, já embarcou. E disse, estou orando por você. É desse jeito. É uma benção. Mas pensa no homem santo. E uma vez que eu quis abrir o meu coração para ele, já contei isso para você? Ele chegou todo de terninho, assim, saltitando. Ele disse, meu príncipe, como é que você está? Eu falei, pastor, estou triste. Você pode me ouvir? Vou ouvir. Aí eu sentei. Falei para ele 1 hora. Aí eu disse para ele, o que você tem para me dizer, pastor? Ele olhou para mim, olhou para assim, Arival, são as lutas do ministério. Eu falei, pastor, eu passei 1 hora para você me dizer isso, pô. As lutas do ministério. Eu pensei que ele ia botar a mão na cabeça, fazer assim, pá. É de Deus, não é? Está tudo bom, tudo santo. Calma. Antônio, sei lá. Falei, pastor Hernando, o senhor não dá um tapa na mesa de vez em quando? Não, meu príncipe. Falei, por isso você está todo aí com refluxo. Eu não tenho refluxo, porque se for para falar, eu falo. É só para você ver que os obreiros são diferentes, né? Neemias capítulo 2, versículo 17. Vamos lá, 2:17. Vamos ler juntos, bem forte. O que é que diz? Então, disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. O que significa isso? Estais o quê? Vendo. Vendo o quê? Os muros derrubados, as portas queimadas. É como se você está vendo isso aqui? É isso que Deus quer para nós? Uma igreja, uma nação de porta queimada, de porta. Você acha que Deus quer que nós sejamos o quê? O opróbrio. Sabe o que está ensinando para mim e para você? Presta atenção. Você vem para o sertão. Você vai pegar uma realidade de opróbrio. De muro derrubado, de muro queimado. Só que você, por causa da visão celestial que você tem, você é um agente de transformação. Ele diz, nós vamos trabalhar para mudar essa história. Nós não seremos mais muros derrubados, portas queimadas. Vamos trabalhar, e Deus vai mudar a nossa sorte. Não era assim em Acauã? Maior índice de suicídio. Os caminhoneiros passando, destruindo o futuro daquelas crianças, aquelas meninas. Aí apareceram uns tontos lá, com visão celestial. Porque quem tem visão celestial é tonto. O que você está vendo? Você não está vendo, não? Não, estou vendo. O tonto vê umas coisas, lunático, chama lunático. É isso, Antônio.
Eu fui falar isso no conselho, o conselho ficou zangado, os presbíteros. Falou, irmãos, eu não estou convencido, Deus não me deu a visão ainda. Quer dizer, só depende da visão. Eu falei, não sei. Não sei, é assim mesmo. Eu quero ver. Eu não estou convencido. Agora, quando você tem uma visão, veja que Neemias vai. Por que ele disse isso para o povo? Porque Deus colocou no coração dele algo para ele fazer em Jerusalém. Ele era o quê? Copeiro. Primeira coisa que ele foi fazer foi construir o quê? Muro. Acho que ele não sabia usar um prumo, nem uma colher de pedreiro. Mas Deus deu uma estratégia para ele. Todo mundo vai construir um pedaço de muro que está na frente da sua casa. Em 42 dias o muro foi o quê? Completado. Porque Deus deu para ele. Mas o que ele chama aqui, vamos mudar essa realidade. São 35 milhões de pessoas no semiárido. Somos a maior população de quilombola. 1.600.000 saiu agora. Na Bahia, a capital dos quilombolas. Então nós vamos mudar essa realidade ou não vamos? Agora é com trabalho. É com trabalho. E trabalho muitas vezes que muita gente vai ficar zombando, dando descrédito, perseguindo. Tem hora que você vai trabalhar como Neemias trabalhou, com a espada do lado, para poder fazer a obra. Mas Deus mudou a realidade. Irmãos, presta atenção, se você tem uma visão celestial, você é um agente de transformação, de mudanças. Deus vai fazer mudanças na sua vida e você vai ser um agente de transformação. Amém? Pastor, mas eu sou feio. Deus só chama feio. Até Jesus, nenhuma beleza víamos nele para que eu desejasse. Pastor, eu sou fora da caixa. Diz Paulo para os irmãos lá de Corinto, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, aquelas que não são, que pensam que são, para confundir aquelas que não são. Deus chama os improváveis. Sabia disso? Sabia que toda mãe, quando um filho adoece, doença grave, ela no desespero, ela consagra essa criança para o ministério? Sabia disso? Quando o menino é bonito, diz assim, esse vai ser economista, esse vai ser engenheiro, esse vai ser médico. Mas quando o menino pega uma meningite, uma doença de morte, ele diz assim, a mãe fala assim, Senhor, se o Senhor salvar o meu filho, eu consagro o ministério. Aí quando você chega no seminário, você vai olhando para as figuras, é só trem feio. Vocês já ouviram o depoimento do pastor Hernandes? A mãe dele teve isso na roça. Ele ia ser abortado. Deus não deixou. Eu estou colocando isso porque Deus escolhe aqueles que não são para realizar o que Ele quer. Amém? Então, aumente sua autoestima, filho. Aumenta sua autoestima. Tá certo? Não fica assistindo palestra de autoajuda, não. É Deus ajuda. Vamos ficar de pé, vamos orar. Então, para repetir o sermão. O sermão seguinte, somos movidos por uma visão o quê? Essa visão celestial determina a nossa visão das pessoas, a nossa visão do tempo, a nossa visão dos recursos e a nossa visão de nós mesmos como agentes de transformação e de mudança. Daqui a 20 anos, com o trabalho que vocês estão fazendo aqui, 10 já mudou, mas de 10 em 10, você vai avaliando, as estatísticas vão mostrando que Deus está fazendo uma grande transformação. Amém? Senhor Deus, eu te louvo pela tua presença aqui conosco. Eu te louvo porque o Senhor escolheu esse bando de pessoas que está aqui. Gente que ninguém investiria, que ninguém teria expectativa. Mas o Senhor nos escolheu
O Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos capacitará, o Senhor enviará todos os recursos que precisamos e que for necessário para a realização desse trabalho, Senhor. Então, Pai, sustenta essa causa, anime esses obreiros, que eles ao voltarem para casa, para o campo, eles possam estar motivados pelo Senhor, e que uma grande obra, uma obra grandiosa do Senhor, seja feita no sertão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.